precisa de fato saber para lidar com um crescimento rítmico, para sair desse estado de trava. Eu tenho muita dificuldade, Dani, no ritmo. O que você precisa saber de fato? Você precisa ter consciência de 3 passos. Quando você começa a travar, quando você não consegue, começa a engasgar e alguma coisa não está fluindo, mesmo você já tendo estudado, tendo o conhecimento, estando procurando ali uma vivência, eu estou procurando uma vivência dessa parte corporal, de me educar para isso, ainda assim estou me engasgando. 3 passos vêm te socorrer nesse momento. Que passos são esses? Primeiro, você tem que entender que toda escrita, ela tem um berço, ela tem... Como é que eu posso dizer isso? Por mais complexa que uma escrita possa se apresentar para você, que um ritmo ali possa ser para você, ela tem uma base, ela tem um alicerce, uma raiz. E você tem que encontrar essa raiz, essa base, essa origem dela, a essência dela. Porque se ela está se apresentando para você maquiada, camuflada e estranha, você vai tirar toda essa camuflagem dela e vai encontrar a essência dela. Esse é o primeiro passo. Porque uma vez que você faz isso, você vai para o segundo passo, que é o seguinte: você tem que dar sentido rítmico para aquela escrita ali. E quando eu falo dar sentido rítmico, eu estou falando para a interpretação daquele ritmo, para como eu vou ler as células rítmicas que estão ali naquela base, como que eu vou ler essas células que estão depois se apresentando com variações ali. Qual que é o sentido disso? Eu tenho que sentir, eu tenho que interpretar isso. Eu tenho que passar a saber como que eu produzo um som para aquilo, naquela base original dela e depois na forma como ela está se apresentando. E a partir disso, você vai para o terceiro passo, que é trabalhar a ideia rítmica como um todo. Esse terceiro passo é o mais, talvez o mais diferente que você vai escutar. Porque quando a gente está com um problema rítmico, nós tendemos a colocar um metrônomo e aí a gente começa a fazer um processo gradativo de aumentando a velocidade no metrônomo para trazer essa firmeza do ritmo, ok? Certo? Certo. Mas, às vezes, não é às vezes, o metrônomo não é suficiente sozinho para trazer musicalidade para esse teu ritmo. O metrônomo, ele amarra, ele engessa, ele traz firmeza, precisão, mas ele não traz swing, ele não traz balanço, ele não traz movimento, ele não traz a musicalidade daquele ritmo. Então a gente também tem que aprender a trabalhar essa ideia rítmica daquela escrita musical ali, não apenas lançando mão do metrônomo, não usando apenas essa questão metronômica. A não sei que você esteja querendo ficar preciso, mas veja, um computador, um software de edição de partitura também é extremamente preciso. E nem por isso as interpretações com o software são as interpretações mais bonitas que a gente escuta. Elas são engessadas, porque falta a alma rítmica ali no meio. Então a gente tem que aprender, o terceiro passo é não usar apenas o metrônomo como uma identidade, uma forma de traduzir de fato o que tem que ser naquela música. A gente tem que lançar mão de outros recursos, recursos musicais mesmo, da ideia rítmica, do balanço. E aí vem o teu ouvido como um importante elemento. Não como uma muleta que você usou porque você não estava entendendo nada mesmo, então você acabou copiando de ouvido. Não, vem para você pegar aquele detalhe fino, que é esse balanço, que é essa coisa que a gente pega de ouvir, você vai pegando o trejeito do gênero musical, você vai pegando o feeling de como tem que ser, entende? São 3 passos que você tem que trabalhar e começar a aplicar. Primeiro, desmistificar aquela coisa estranha, encontrar a origem da onde aquilo se dá. Depois você tem que saber ler e entender essa origem muito bem, muito esquematicamente, as células, cada uma no seu pulso, tem que dar um sentido rítmico. E depois tem que cair para o terceiro momento, que é essa interpretação rítmica. É o feeling que ela tem que ter, e nem sempre você vai conseguir esse feeling colocando metrônomo. Aliás, cuidado com essa coisa de só colocar metrônomo. Outros recursos têm que ser lançados, você tem que lançar mão de outros recursos, entendeu? Para isso ficar mais claro, eu vou dar um exemplo. Vamos partir da ideia de que você encontra algumas escritas assim. Veja, imagina que você tá com uma escrita rítmica assim. E aí, você fala, eita, como é que eu toco isso? Você tem que entender da onde isso se origina. Qual é a base, da onde isso vem. É como se você entendesse qual é a célula rítmica
que é a mais simples de todas e que gerou isso aqui. Da onde veio isso? Qual é o fator que complica a execução disso? Essa figura aqui, com esse pontinho. É isso daqui. Esse pontinho complica o Goiás, como a gente costuma dizer aqui na minha região. Complicou o Goiás. Enfim, por quê? Porque se tivesse escrito assim, não teria nada complexo para você. E você iria tocar, porque são 3 figuras iguais, são 3 colcheias e você iria executá-las. Mas a partir do momento que uma delas veio pontuada e acabou, entre aspas, desequilibrando aqui, você já fica, como é que tá isso aqui? E aí começa a querer cair naquele problema, de começar a querer contar os tempos. Como é que é o tempo dessa, o tempo dessa, o tempo dessa? Por quê? O que você aprende? Que o ponto de aumento, que é esse pontinho aqui, o ponto de aumento é um pontinho colocado ao lado da nota, ao lado direito da nota, da figura ou da pausa, para aumentar metade do valor dela. Esse é o conceito do ponto de aumento, ele aumenta, né, metade do valor da figura. Então você vai pensar, bom, se essa figura aqui valia 1 tempo, agora ela vale 1 tempo e meio. Ok, porque 1 mais metade, 1,5. Essa aqui também valia 1, porque é a mesma, então aqui vale 1,5, aqui vale 1 e aqui vale meio, porque essa figura é metade dessa. Tá, mas e o que esse entendimento desse conceito se traduz para você como reflexo na hora de tocar? O seu cérebro entendeu, ok, aqui vale 1,5, aqui vale 1, né? E aqui vale meio. É o total ali que a gente tem de 3, né? Cada uma vale 1. Como se essa aqui valesse 1, essa 1 e essa 1. E aí a gente tem essa distribuição diferente aqui, né? 1,5 mais 1 mais meio. Tá, mas como é que eu toco isso? Tá entendendo? Não tem resposta motora, não tem reflexo para isso, pensando dessa forma conceitual. É esse o momento que eu falo que é um dos problemas do entendimento, da carência rítmica. A gente aprender a parte do ritmo apenas de maneira conceitual. Mas na hora que vai tocar, a gente não consegue transformar isso em sons. Se você olha o contexto dessa escrita, se você sabe que nós estamos, por exemplo, colocando essa escrita dentro de um compasso 6/8. E aí você sabe que o compasso 6/8 é um compasso... Aliás, essa escrita aqui ficou bem diferente. Essa escrita vai ficar bem diferente. Na verdade, acho que ela pode ser assim, ó. Ao contrário. Eu vou inverter, ó. Ao invés de ser assim, eu vou colocar assim, tá? Inverti as figuras, tá bom? Você sabe que o compasso 6/8 é um compasso composto. E aí, se você entende que nesse compasso composto de 6/8 eu tenho 2 pulsos apenas, e que nesses 2 pulsos, por ser um compasso binário, eu vou ter uma célula rítmica ou uma consciência rítmica constante de uma divisão ternária, eu vou ter 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Se eu sei que eu vou ter essa constância aqui, e aí então eu já saco que essa é a célula que vai ser a célula guia, que vai ser a célula que vai me conduzindo o tempo todo. Porque é a célula de base, é o chão, é o alicerce, característico de um compasso composto como o 6/8. É aquele que divide a unidade de tempo em 3 notinhas. Então eu vou ter sempre essa sensação do ta-ti-ti, 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 ok? E aí eu enxergo essa aqui como uma variação dessa. Por quê? Porque esse pontinho aqui, ele tá, na verdade, escondendo uma outra divisão rítmica. Essa aqui, ó. Qual, Daiane? Essa aqui, ó. Nessa divisão rítmica aqui, eu peguei essa segunda notinha e dividi ela. Eu subdividi ela, então eu gerei 2 semicolcheias, ok? E aí até você enxergar isso, como que você enxergaria? Convertendo o conceito do ponto de aumento. Qual é o conceito? Que ele aumenta metade. Então eu escrevi ao lado da figura aqui, não mais um ponto, mas alguém que é metade dela. Se aqui eu tenho uma colcheia, eu escrevi a metade semicolcheia. Então eu converti aqui o próprio conceito do ponto de aumento, entendeu? Eu transformei uma figura que estava escondida dentro do ponto numa figura escancarada. Porque se o conceito é de que o ponto aumenta a metade, logo essa figura aqui é tal qual esse ponto, ok? Porém, ela tem que ser ligada. Por que, Dani?
para que eu não toque, para que eu não produza som aqui. Porque o ponto não produz som. O ponto não tem uma nota para eu produzir, para eu tocar no ponto. E se eu escrever aqui essa figura, eu vou ter que tocar. Eu vou ter que articular e produzir um outro som. Aí, então, eu não transformei de forma exata, né? Eu não posso dizer que o ponto e a nota são a mesma coisa se não estiverem ligadas. Elas precisam estar ligadas para que eu não toque essa segunda nota aqui. E aí, de fato, essa escrita seja equivalente a essa.